Antena 1. Chama-se Casas em Movimento. Este projeto de um aluno da Faculdade de Arquitetura do Porto é um dos 20 finalistas escolhidos para a maior feira de arquitetura sustentável que este ano acontece em Madrid. Esta casa pode ser comparada a um campo de girassóis, já que vai rodando ao longo do dia, sempre na direção da luz solar. Esta cobertura rotativa de painéis fotovoltaicos pode produzir mais do dobro da energia consumida. Na feira em Madrid vai ser construído um protótipo à escala real. É nosso convidado o arquiteto Manuel Vieira Lopes, autor deste projeto. Boa tarde, obrigada por ter vindo ao Portugal em Direto. Tem aqui à frente a maquete desta casa em movimento, mas a rádio não tem imagens, por isso peço-lhe que nos abra a porta desta casa. Como é que a descreve? Olha, antes de mais queria agradecer a oportunidade de divulgar o projeto e desta forma também contribuirmos assim para representar o país com o projeto que, entretanto, comecei a desenvolver em 2008. Nós, em função dos requisitos e do programa da Solar Decathlon, temos que, e a única fonte de alimentação é o sol, e então entendemos como a solução que foi desenvolvida é composta por dois U's, um que é um chassi metálico e outro são perfis em I, e outro é uma treliça metálica revestida a painéis fotovoltaicos, como se pode ver, em que é uma pele que a protege, que a reveste e que a alimenta. Daí, ou seja, quer na parte de cima, quer nas partes laterais. Exatamente. Uma vez que a própria Solar Decathlon não permite que haja movimento. Portanto, a casa lá não roda. No entanto, e em função dessa dificuldade, converti essa dificuldade exigida pelo programa numa mais-valia e criei ou trouxe um novo desafio para o INESC, que é a entidade que está a colaborar connosco a desenvolver o sistema de rotação da habitação e de rotação da pala, e disse ao professor Teixeira da Silva que pretendíamos que a casa fosse fixa, inicialmente, que pode o seu ciclo de vida nascer e morrer assim. No entanto, a posterior pode-se adquirir um upgrade, um movimento de rotação da casa, e com isto ganhar aproximadamente mais 20% de energia, ou então, e não necessariamente por esta ordem, um movimento de rotação da casa. Portanto, sem mudar de casa, podemos tornar a casa num topo de gama. Um dos desafios, entretanto, é que a própria receita resultante dos painéis fotovoltaicos, da energia produzida e inclusivamente da energia poupada termicamente, porque nós fazemos, o sistema que eu desenvolvi é que, em função do movimento necessário, a cobertura da casa levanta, inclina-se em direção ao sol. Exatamente. E com isso, à semelhança da analogia à árvore de folha caduca, que permite que numa determinada estação a luz passe e noutra a filtre, ela durante o verão faz sombra na fachada, e com isto temos uma poupança de aproximadamente 60% a 80% na climatização da energia, e durante o inverno roda segundo outro eixo, produzindo a mesma quantidade de energia, mas permitindo que o sol incida na fachada e com isto também climatize o interior da habitação. Verificamos, no entanto, em função do LNEG, que é a entidade, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que trabalha connosco desde o início e que está a desenvolver também os estudos térmicos para a implantação na Faculdade de Arquitetura, foi aí que começou este projeto, exatamente. Verificamos que, em função do nosso clima ultimamente, que temos, durante o inverno, não havendo ou havendo sol e a casa se acompanhar o sol, ela sobreaquece. Então temos que desenvolver um algoritmo que permita que a casa se adapte ao clima, ou seja, ela vai dosear a sombra ou não em função das necessidades, em função do clima, para permitir que o próprio interior da habitação esteja sempre confortável. E este sistema pode ser adaptado a uma casa que já está construída, ou obrigatoriamente obriga a que isto seja feito de raiz, ou seja, só para casas que ainda venham a ser construídas? Ela foi pensada para este tipo de solução. No entanto, há por exemplo, alguns dos parceiros e a Martifer Solar que vê já aqui uma possibilidade e uma oportunidade de este sistema poder ser adaptado a, não propriamente a habitações, mas também a estacionamentos em que tenha um ganho, em função desse movimento, tenha um ganho, conforme eu dizia há pouco, de 20%. Para que este sistema funcione, quantos metros quadrados de área de construção é que são precisos? Estamos a falar de uma casa muito grande, por exemplo? Não, estamos a falar de uma casa na ordem dos 75 metros quadrados. Portanto, até é relativamente pequena. Muito pequena. Mas para ter uma ideia de, além dos consumos, conforme disse, ou da produção de energia que nós temos, que é resultante deste revestimento de painéis fotovoltaicos,
os próprios consumos, e na apresentação que nós tivemos na reitoria no passado sábado, apresentado por uma apresentação técnica por parte do INEGI, em que fez uma analogia a o consumo de rotação da casa consome tanto durante todo o dia o equivalente a 1 hora de um candeeiro ligado com 6 lâmpadas de 60 watts. Portanto, ou seja, não é isso que complica, digamos assim, a eficiência energética desta casa. De forma nenhuma. O facto de poder haver este movimento de rotação, que já aqui explicou, obriga a mais espaço, ou seja, a casa precisa, apesar de só ter 75 metros quadrados, precisa de uma área de implantação maior? Depende. Nós temos soluções. Existe um conceito evolutivo, e este conceito evolutivo também por área, por módulos, permite ser adquirido ao longo da vida, não só pelos próprios sistemas, os sistemas também assim o permite, mas a casa pode crescer em função do seu aumento do agregado familiar. E com isto também temos uma solução que... Ou seja, podem ser acrescentados módulos, digamos assim. E retirados quando a família fica mais pequena. Inclusivamente o filho pode levar parte da casa com ele, as respectivas memórias, eventualmente para um sítio onde venha a morar. No entanto, como é uma casa modular e é uma estrutura assim desenvolvida e pensada inicialmente e desenhada para esse efeito, permite que os módulos não têm que estar obrigatoriamente colocados lado a lado, mas sim sobrepostos. Quando isso acontece, portanto, passa a ser uma solução mais urbana e tem apenas 7x7, a mesma área útil, mas permite que o seu lote de implantação seja bastante mais pequeno, muito mais pequeno. E quanto é que se pode poupar em energia, na fatura energética, com uma casa como esta, com uma casa com este movimento, digamos assim? Essa resposta tem que deixar para os engenheiros eletrotécnicos. No entanto, sei lhe dizer que nós produzimos 2,5 vezes aproximadamente mais do que precisamos. Portanto, não sei se a resposta é quanto pode poupar, mas sim... Além da poupança, ainda há um excedente que pode ser vendido, digamos assim. Exatamente. E esses excedentes podem ser, inclusivamente, permitir que sejam ou que carreguem baterias de carros elétricos. Essa é a nossa intenção também.